Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a abertura de uma nova frente de combate na Ucrânia, desta vez visando a cidade de Kharkiv. Mas o que Putin pretende com a abertura dessa nova frente? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A estratégia principal adotada por Vladimir Putin no início da invasão da Ucrânia envolveu o ataque coordenado contra várias frentes em simultâneo. Para esse ataque, Putin selecionou apenas os seus melhores soldados, apenas homens com comprovada experiência militar, contratados a peso de ouro e equipados e apoiados pelos melhores e mais avançados veículos, armas e aeronaves das Forças Armadas Russas. O objetivo de um ataque assim tão amplo, com tantas frentes ativas em simultâneo e com os melhores e mais bem treinados e equipados soldados na linha de frente, era vencer a Ucrânia em alguns dias ou, no máximo, em algumas poucas semanas. Uma vitória que só poderia ser efetivamente alcançada com a conquista de dois alvos importantes: a capital da Ucrânia, Kiev, a sede do poder ucraniano, e Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana e o maior e mais importante polo industrial da defesa ucraniana. E foi por isso que Putin lançou as suas melhores unidades contra essas duas cidades, com Kiev sendo assaltada pelas forças de elite da VDV, paraquedistas com um treinamento muito mais rigoroso do que a infantaria russa tradicional, apoiados no terreno por meios aéreos avançados, como helicópteros e aviões de ataque. E contra Kharkiv, como era um alvo teoricamente mais fácil de ser tomado, localizada a apenas 20 quilômetros da fronteira russa, Putin lançou 3 divisões completas, totalizando aproximadamente 30 mil homens, apoiados por centenas de blindados e peças de artilharia, que avançaram em uma ampla frente que incluiu Sumy, a noroeste de Kharkiv, com outra coluna avançando a partir do norte, diretamente do interior da Rússia. Essa manobra visava cercar completamente Kharkiv para posteriormente exigir a sua rendição. No entanto, como a história nos mostra muito bem, a estratégia de Putin em Kiev e Kharkiv falhou, com a Rússia sendo obrigada a se retirar de Kiev apenas 5 semanas após o início da invasão. No caso de Kharkiv, as forças russas de invasão foram expulsas em setembro de 2022 durante a contraofensiva ucraniana, que libertou mais de 12 mil quilômetros quadrados de áreas que estavam sob ocupação russa naquele oblast, afastando temporariamente a ameaça direta de ataque, cerco e conquista de Kharkiv. Essa contraofensiva ucraniana, além de libertar amplas áreas no oblast de Kharkiv, aproximou as forças russas de Lugansk, no Donbás, deixando no ar uma ameaça latente àquela importante região separatista pró-russa. E como se isso não bastasse, os ucranianos firmaram posições diretamente na fronteira com o oblast russo de Belgorod, lançando ataques frequentes contra aquela região russa, por meio de drones e também por infantaria, com unidades russas pró-ucranianas e anti-Putin realizando raids contra aldeias e cidades fronteiriças. Essas duas situações, a constante ameaça contra Lugansk e os frequentes ataques contra o território russo de Belgorod, parecem ser o motivo do forte ataque russo lançado nesta sexta-feira, 10 de maio, visando uma ampla faixa fronteiriça na região de Kharkiv. O ataque russo inicial visou a cidade de Vovchansk, a apenas 4 quilômetros da fronteira russa, mas foi repelido pela Ucrânia, com informações dadas pelo governo ucraniano indicando que em alguns pontos os russos avançaram por cerca de 2 a 3 quilômetros, capturando algumas aldeias, mas com o grosso das forças russas permanecendo ainda em posições abertas. Segundo uma declaração dada nesta sexta pelo presidente Zelensky, a situação naquele setor é considerada grave, mas garantiu que o Estado-Maior ucraniano estava ciente da possibilidade de um iminente ataque contra aquela área e que, por isso, forças de reserva foram deixadas de prontidão, forças essas que, neste momento, estão tentando segurar o avanço russo.
Desde abril que a Rússia vem intensificando seus ataques contra a região de Kharkiv, principalmente por meio de drones e mísseis. Mas essa foi a primeira vez, desde fevereiro de 2022, em que forças terrestres russas atacaram diretamente aquele oblast através da fronteira. Mas o que Putin realmente pretende com essa nova frente de combate? Ele tentará novamente cercar e ocupar a importante cidade de Kharkiv? Pela dimensão aparente das forças russas envolvidas nos ataques até agora, não parece ser esse o objetivo de Putin. Não há ainda informações públicas claras sobre o número de soldados e blindados que a Rússia está lançando agora contra Kharkiv. Mas, pelas imagens e testemunhos que nos chegam, trata-se de uma força com uma dimensão inferior àquela que foi lançada contra a região em fevereiro de 2022. Se, com 3 divisões completas, avançando por 2 frentes em simultâneo e, tão importante quanto isso, contando com o fator surpresa, Putin não conseguiu cercar e nem ocupar a cidade de Kharkiv, é pouco provável que faça isso agora, em maio de 2024, com uma força menor e com a Ucrânia preparada com forças de reservas na área. Por isso, tudo leva a crer que o objetivo de Putin é criar, ao longo da fronteira russo-ucraniana, uma espécie de zona tampão. Um plano que, por diversas vezes, ele próprio disse que faria, visando diminuir os ataques ucranianos contra aldeias e cidades na região de Belgorod. Segundo as últimas declarações de Putin, essa zona tampão teria de 5 a 10 quilômetros de profundidade ao longo daquela fronteira, o que significa que não chegaria a envolver a cidade de Kharkiv, mas resultaria na captura de dezenas de aldeias e pequenas cidades fronteiriças. Por enquanto, os combates prosseguem e se intensificam a cada momento. Por isso, se não quer perder nada, siga as notícias pelo site do canal e pela página no X. Os links estão aqui na descrição. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui на descrição. Я думаю, що всі заяви абсолютно чесні і справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, це факт. Але наші військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем, з того, що мені відомо на сьому ранку, десь восьма ранку. Ми її зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час ми зупинили артилерійські